Uma vida dedicada ao desenvolvimento de um segmento muito importante para a economia, não apenas do nosso estado, como do país. O desenvolvimento dos micro e pequenos negócios. E no programa Personalidade de hoje, eu converso com Cláudio Jorge Mendonça, que é o diretor superintendente do Sebrae. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, Lívia, obrigado pela oportunidade aqui da gente contar um pouquinho dessa história aí, né? E a gente está falando de um tema, assim, que é sensível a todas as pessoas. Economia, geração de emprego, oportunidades. E você já está à frente do Sebrae há mais de 20 anos, cerca de 20 anos. E eu queria saber um pouquinho dessa história, né? É uma história de bastante progresso e de avanço com também as questões tecnológicas, né? Com as demandas mundiais e locais para poder oferecer um bom serviço para esse empresário sul-mato-grossense. Na verdade, assim, eu fiquei um tempo no Sebrae, daí eu saí e voltei, né, nessa história toda há 20 anos, mas estou com superintendente de 16 anos agora o que move, né, o que puxa essa ideia é olhar, né, o que esse empreendedor faz, né, quanto que uma pessoa, a gente às vezes, a sociedade olha um grande negócio, uma grande empresa, mas e esse pequeno? Quem olha para ele? Quem olha para esse cara que está lá na principal rua do comércio, em cada um desses municípios, né? Todo município tem um pequeno negócio, todo vilarejo tem um pequeno negócio, né? Onde tem um assentamento, às vezes começa, logo já surge um pequeno negócio. Então a importância dessas pessoas que muitas são esquecidas. E aí você me perguntava um pouco antes aqui, né? Por que talvez isso? Eu venho de família de negócio, né? Meu pai teve negócio desde criança, então assim, trabalhou de açougue, pipoqueiro, de tudo quanto é coisa, né? E hoje, então, eu fui criado dentro disso, né? Dentro de supermercado. Então, criei olhando a importância desse setor, dessas pessoas que movem o Brasil, né? Que tem a maioria dos empregos, que esse ano já geraram mais de 17 mil empregos no Mato Grosso do Sul. Então, esse pequeno negócio é que faz aí uma diferença na vida de muita gente e me impacta há muitos anos. O Cláudio é natural de Nioaque. Eu queria saber se em Nioaque você, enquanto criança, já vivenciou alguma experiência nessas questões empresariais, porque às vezes a gente traz para a nossa vida adulta experiências da infância, se isso já impactava de algum modo na tua vida. Com certeza, eu fui criado, como eu falei para vocês, eu fui criado dentro de um supermercado, de loja, então assim, eu aprendi a vender, a comprar, a negociar muito jovem, muito criança ainda, né? Meu pai sempre colocou a gente para trabalhar desde pequeno, para conhecer, para fazer, e quando você queria uma coisa, você queria uma bicicleta, você tinha que vender, trabalhar para poder comprar, né? Para poder ajudar. Então, essa era a história, né? De você chegar e ter fazer a sua história também dentro disso. Eu vim de Nioaque, ia fazer 12 anos, eu vim para Campo Grande para estudar, né? Fiz economia, fiz direito, né? As duas ao mesmo tempo. Depois disso, fui presidente do Conselho dos Economistas, fui presidente do Sindicato de Indústria, né? Trabalhei com a indústria durante um bom tempo. Mas sempre no Sebrae, mas sempre sem deixar de largar o lado empresarial, né? Trabalho no meio rural ainda, a gente mexe com produção de pecuária, né? E outros negócios em cima de uma linha mas sempre no trabalho, sempre comprando, vendendo, negociando e sempre fazendo alguma coisa em cima disso. E falando ainda sobre essa questão da sua infância em Nioaque, a gente sabe que existem contrastes do interior em relação a Campo Grande, que é diferente, a vida realmente as demandas são outras. E o que seria tão assim contrastante entre viver no interior do estado e viver na capital? Imagina você ser criado eu morava, né, em fazenda, chácara, até os 11 anos. Aí, de repente, vim para um apartamento na Afonso Pena. Para mim, isso foi terrível no tempo, assim, essa questão de liberdade, né, de andar pela cidade o dia inteiro de bicicleta, e aqui você não poder mais andar. Então, para mim, isso foi também um aprendizado grande. Ficar longe dos pais, né, porque quando a gente veio, minha mãe veio junto um tempo, mas não ficava todo o tempo com a gente, eu, meu irmão e minha irmã. Então, a gente acabou construindo uma história em cima desse trabalho, mas isso impactou. Saí de uma escola onde todo mundo te conhecia e
caí lá no Dom Bosco com... Só mais um. 10 mil alunos, então foi bem impactante. E eu acho interessante quando eu converso no Personalidades e até com outras fontes, com pessoas que fazem a história e que ajudam a construir o Mato Grosso do Sul, e todas elas, independente da classe social que elas fazem parte, todas são muito corajosas, né? Questão de 2 faculdades ao mesmo tempo, mais trabalho, mais vivenciando a gestão em associações e também no Sebrae, porque é assim que a gente consegue transformar o mundo. E você entrou muito jovem no Sebrae. Eu lembro disso, porque eu era estagiária lá na época, só aqui a título de curiosidade. E isso me marcou muito, porque eu realmente achei que é muito corajoso, né? De repente, você assumir um papel que também é social, porque o Sebrae tem essa missão, eu acredito. E como é que foi trabalhar já colocando em prática suas experiências universitárias, empresariais que você já carregava desde a infância, mas assumir um desafio como esse? Antes do Sebrae, né, eu trabalhei na FamaSul, né, eu fui da Federação da Agricultura, trabalhei lá 2 anos e pouco com o Léo Brito no tempo, que foi presidente lá, o Ademar. O Ademar sempre brinca que eu formei em Economia e Direito, e aí eu cheguei lá na Federação, trocando ideias e falando, porque eu já era do Sindicato Rural de Nioaque, então sempre trabalhei com associativismo. Na faculdade, sempre tive envolvidos em DCE. Eu acredito que o ser humano, para mim, né, a gente é coletivo, né? Eu sou o espírito coletivo, então sempre participei dessas instituições, sempre participei, aonde tivesse uma reunião de coisa, eu estou lá. Eu já fui síndico de condomínio, então sempre tive envolvido nessas linhas, né? E aí eu fui para a FamaSul, fiquei 2 anos na FamaSul. Antes da FamaSul, até quando eu terminei a faculdade de Economia, junto com outros professores da universidade, escrevemos alguns livros, né, a Cadeia da Carne, pesquisei aí, trabalhei em 10 estados para fazer isso. Então viajei muito antes de assumir, eu tinha 20 e poucos anos ainda, 26 anos, acho, nessa época. E aí fui fazendo essa história em cima disso. Fui para a FamaSul, aí a FamaSul, o Léo Brito virou presidente do Conselho do Sebrae e me levou para diretor técnico naquela época para o Sebrae. Eu lembro assim, foi um impacto grande realmente, porque você passa a ter uma caneta, uma instituição que tem uma história e tem uma oportunidade muito grande de fazer, né? Naquele tempo, hoje o Sebrae, né, vamos colocar assim, hoje o Sebrae tem um orçamento 10 vezes maior do que tinha naquela época, né? E a gente atendia 8 mil empresas por ano, 5 mil empresas por ano, agora nós estamos atendendo 70 mil empresas por ano, 80 mil empresas por ano, então mudou muito esse modelo. Só que eu fui aprendendo, claro, né? O Sebrae dá uma oportunidade também de muitos cursos, muita qualificação, eu sempre investi, nessa época fiz pós-graduação, fui fazendo vários outros cursos no Brasil, fora do Brasil, para conseguir acompanhar o que a instituição te exige, né? Porque, na verdade, o nosso sonho lá é realmente o sucesso do pequeno negócio. Então, a gente trabalha todos os dias para mais um. Eu falo assim, mais um empresário, mais uma pessoa que mudou a sua vida, que conseguiu ter o seu sustento em cima do seu negócio. Esse é o nosso grande legado. Isso me faz feliz, entendeu? Isso me deixa... Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente não vem, como eu falei, não vem no mundo para cuidar... eu tive até experiências políticas também, né? Eu falo assim, eu tenho um filho só, né? Um filho só, de 15 anos hoje, o Rafael, e era a minha obrigação, cuidar dele, né? Eu tenho uma esposa e um filho. Mas por que você mexe com a sociedade como um todo? Por que você pensa? Porque eu acho que se Deus te deu muito, né? Está lá na Bíblia, né? Muitos talentos, você tem que retribuir para a sociedade. Então, eu acho que esse é um pouco do meu papel em cima disso. Bom, e a gente falou bastante do Sebrae, mas eu não posso esquecer de citar aqui também a atuação do Cláudio no sistema FamaSul. Há muitos anos já participando desse sistema, mas agora também com cargo na direção. Hoje estou lá junto com o Marcelo Bertoni, diretor-secretário, né? O Marcelo também é presidente do nosso conselho do Sebrae, então tem essa troca aí de estar junto e nesse momento passando por todas essas dificuldades de marco temporal e as dificuldades, né, de segurança jurídica para o campo. Isso dá um trabalho para a gente, né, também junto aos sindicatos todos do nosso estado.
Então, assim, também estou muito feliz em voltar. Uma casa que eu comecei como técnico e depois voltar como diretor, depois de 20 anos como diretor lá, secretário, junto com a diretoria lá do Marcelo Bertoni, o Maurício Saito e o Frederico. Você é bastante jovem, né, por ser assim tão bem sucedido, ter uma carreira bastante expressiva, eu acredito, e um filho de 15 anos, eu acredito que você tenha casado bem novo. Não tenho. Eu casei já com mais de 30, né? Eu tenho 50 hoje, né? Então tenho já uma história em cima disso. E como eu falei, o que me move nunca foi o dinheiro, né? Nunca me moveu isso. O que me move é a história, é entregar, é estar junto com as pessoas, é poder contribuir para uma sociedade melhor, poder contribuir para um país mais igual, para pessoas melhores. E eu acho que o Sebrae dá essa oportunidade, né? As instituições que eu trabalhei deram essa oportunidade. E é interessante a gente colocar aqui que o Sebrae de Mato Grosso do Sul, perto de outros Sebrais do Brasil, que eu acredito que trabalhem tanto quanto o nosso aqui, ele ganhou uma expressividade nacional muito interessante, né? Passou a ser modelo também e precursor de várias ações. A gente conseguiu, no Sebrae Mato Grosso do Sul, hoje ser referência no sistema Sebrae como um todo. Tanto é que eu já assumi, o Sebrae tem uma presidência de uma associação, né, entre os Sebrais do Brasil todo. Eu fiquei 4 anos como presidente, 2 mandatos de 2 anos, né, saí esse ano agora em maio. Fiquei por esse resultado de um Sebrae pequeno, porque nós somos um Sebrae pequeno, perto de São Paulo, Paraná, Minas. Mas se você olhar a questão da execução financeira e a cobertura de empresas, o número de empresas que tem no estado e o quanto a gente consegue atender, nós somos o Sebrae pelo 4º ano seguido como o Sebrae que mais atende no Brasil em percentual, né, per capita. Então nós temos uma resposta muito forte em cima disso e também o que mais executa a questão financeira. A gente nominal perde para Minas, São Paulo, Paraná, o restante a gente briga com todos aí para, né, sendo que nós temos Rio de Janeiro, Santa Catarina, que são muito maiores que a gente, próprios estados aqui da região centro-oeste mesmo, Mato Grosso, a população é maior, Brasília, né, então tem toda essa história de sucesso que não é minha. Aí eu tenho que colocar muito claro, é uma equipe, né, o Sebrae é uma grande equipe, é um pessoal que dá muito orgulho de trabalhar, é uma cultura muito legal de trabalhar, é uma história que foi construída, né? E aí eu posso falar um pouco porque quando eu entrei no Sebrae, eu peguei um Sebrae pronto, né? Lá no passado era um Sebrae que você pode falar um pouquinho também, porque seu pai também foi diretor lá, né? Eles construíram, né? O Mauro, a Maura, o Alvarenga construíram uma história de um Sebrae competente. E aí daí para frente foi continuar esse legado e fazer com que as coisas pudessem ampliar ainda mais e um pouco mais abrir o Sebrae um pouco mais para a questão, talvez, não político-partidária, mas de parcerias, né? Nós temos projetos muito legais aqui no estado que dão resultado como cidade empreendedora. Talvez eu entenda, então, um pouquinho de como seu filho se sente com o seu trabalho. Mas, voltando a essa questão pessoal, começar em grandes instituições, FamaSul, Sebrae, a despeito do que você já trabalhava, né, nas empresas da família, dá aquele frio na barriga, dá uma sensação de será que eu estou no caminho certo, algo do tipo? Uma coisa que eu nunca tive foi medo nem de enfrentar, né, se outra pessoa pode fazer, porque eu não posso, né? Essa é a lógica. Eu tenho que estar preparado, eu sempre procurei estudar bastante, sempre procurei, né, estar preparado para aquele momento e com muita coragem e dedicação ir para cima e fazer. Então, não vejo, eu nunca vi, eu não vejo problema nas coisas, eu vejo como arrumar solução para cada coisa. Olha, desde que eu nasci, eu nunca vi um momento político, por exemplo, no Brasil ideal, né? A gente sempre está vivendo ou está atravessando alguma espécie de crise, sempre existe uma adversidade, até porque somos um país em desenvolvimento, né? Um país de terceiro mundo. Então, se a gente não conseguir atravessar essas marés difíceis, realmente fica muito complicado de ser bem-sucedido. E como a sua história mesmo conta, enquanto talvez muitas outras pessoas estavam, né, esperando a sorte, você estava estudando, estava trabalhando, estava fazendo contatos. E depois eu quero falar sobre a questão política, sobre essa sua participação
mas vai ser no próximo bloco e a gente continua com a nossa conversa com Cláudio Mendonça, advogado economista, diretor superintendente do Sebrae. Não sai daí. E nós estamos de volta com o programa Personalidades aqui da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, batendo um papo com o diretor superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu gostaria de entrar num tema que a gente quase não fala aqui na Assembleia Legislativa, que é política. A gente quase não fala desse tema. E, Cláudio, apesar de toda a sua expertise enquanto empresário, né, trabalhando aí ativamente com os micro e pequenos negócios do Mato Grosso do Sul, você também teve suas experiências políticas, porque a gente sabe que um segmento não está descolado do outro, né? Você precisa ser articulado, a gente precisa contar com o apoio dos parlamentares, de prefeitos, governadores, para fazer com que os negócios funcionem. O Sebrae mesmo tem até um prêmio, né? Já premiou muitos gestores públicos por suas práticas empreendedoras. Então eu queria saber como é que começou essa paquera, esse namoro com a política até a candidatura como vice-prefeito. Tema mais complexo, né? A política sempre é um momento, né? Foi ali um momento, lembro quando o Sérgio Long, presidente da Federação da Indústria, me chamou, junto com o Ademar, com os outros conselheiros, e colocar, não, precisa colocar alguém para mais do setor empresarial para ser o vice da Rose, e colocaram o seu nome. Eu tinha 42 anos no tempo, tal, e aí foi, né, assim, meu sogro já tinha sido político, né, também, foi vice-prefeito aqui, então conversei bastante tempo até com ele ainda, e como eu pertencia a esse grupo, eu fui porque o grupo pediu, né, mas eu sempre fui mais de bastidores na questão política, né, não é um negócio que eu acho que eu acredito, assim, quem é político tem muita coragem, as pessoas deveriam até respeitar muito os políticos, porque não é fácil você entrar, colocar seu nome, disputar uma eleição, depois você agradar ou desagradar pessoas, né, porque você vai tomar decisões que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e você tem que fazer aquelas ações em cima disso. Então, eu admiro muito a classe política pela coragem, né? Ah, mas tem erros. Olha, tem erro em qualquer lugar. Felizmente, tem pastores, tem padres que cometem crimes, cometem coisa errada. Eu acho que a gente não pode focar nesse lado. Nós temos que focar nos acertos, né? E hoje a gente tem uma oportunidade. Você até falou um pouquinho antes daquela questão de o Brasil, e não é o Brasil, o mundo, né? Vive em crise, volta, vai, crise do petróleo, crise disso, crise Rússia, briga agora, guerra. Então sempre tem uma diversidade. Mas a gente vive, acho que, um momento muito bom no Estado, né? E aí colocando o Estado, né? O Eduardo Riedel, eu acho que o governador consegue trazer uma história que o Reinaldo fez e dali para frente já partir com uma entrega, com muita coisa acontecendo, com o Estado pujante, com grandes empresas chegando. E aí lá vem o Sebrae de novo, né? Chega uma grande empresa, Suzana, Arauco, as grandes empresas, né, do Bracel, os outros setores também, Raizen, lá está o Sebrae trabalhando com que essas grandes empresas possam comprar dos pequenos negócios. Então a gente tem toda uma negociação com essas pessoas. Isso me leva muito nessa questão de negociar com os prefeitos, de estar lá, de sentar, né? A gente atende diretamente hoje 37 prefeituras do estado. Então, tem um trabalho com essas pessoas, de entregar e de criar esse ambiente, mas sempre pensando nesse ambiente favorável para o pequeno negócio, né? Como a gente vai criar um ambiente que a empresa possa abrir rápido, ter liberdade econômica para trabalhar, né, e conseguir sobreviver nesse mercado todo. Sim, e eu entendo essa questão de preferir estar nos bastidores, porque é uma exposição, como você disse, né? É o ato de agradar e desagradar, estar com a caneta na mão. Mas eu tenho certeza que foi com muita coragem, né? Que é fazer com coração, em prol do que você acredita que é um desenvolvimento de uma cidade, de um estado melhor. E falando sobre essa questão ainda política, é difícil articular, por exemplo, para demandas próprias do Sebrae,
ou a classe política como um todo, ela entende essa importância? Porque a gente sabe que um município desenvolvido, com pequenos negócios que funcionam, eles estão aquecidos economicamente, né? Eles estão se desenvolvendo. Dependem menos até do dinheiro público, né? Que é interessante que a gente até enalteça isso aqui. É uma batalha diária, né? De mostrar a importância, não do Sebrae nesse processo, desse pequeno negócio. Né, que é aquela fala lá no começo do programa, que eu falei de você olhar para uma rua e falar, ó, pega lá a principal rua do Carandá, Vitório Zeola, quantos negócios, quantas vidas tem ali, e qual é o olhar do poder público para aquele lugar, né? As feiras, a feira central, tem todos esses trabalhos que a gente acaba atendendo pelo Sebrae e que você vai mostrando para os empreendedores, para os políticos, né? A importância. Então, a gente tem muitos hoje, com certeza, muitos políticos que reconhecem. E o Eduardo, né, o governador, ele foi presidente do Conselho do Sebrae. Então, ele conhece muito o Sebrae, ele sabe o potencial que a gente tem e o que a gente já entregou. Né? Então, todo esse trabalho que a gente consegue fazer somar. Né? É claro que quem puxa a política pública é o governo, são as prefeituras e tal. Mas a gente tem um papel de assessorar e apoiar esse pequeno negócio para ele poder participar desse desenvolvimento. E essa questão da política também ela é muito polêmica, porque eu já ouvi várias discussões, inclusive entre pessoas que não são da política e outras que são da política e foram provocadas. Você quer mudar a realidade, então vai lá e faz, né? Vai lá e se candidata, né? O espaço está aberto a todos. Mas voltando para essa questão da sua candidatura, você é bastante reservado, né? Tem esse perfil mais sério. Como é que foi vencer a timidez, enfrentar as câmeras? Porque, de certa forma, você tem que expor a sua vida pessoal para que as pessoas te conheçam quem é o Cláudio, além do empresário, superintendente do Sebrae. A minha sorte é candidata era a Rose, tá? Que é uma simpatia. Não, é uma pessoa, né, muito agradável, tal, me ajudou bastante nesse lado, porque ela vinha para um lado muito político mesmo. Mas, assim, a exposição maior era dela, né? Então, eu estava ali como um apoio nesse processo. Mas eu procuro, não misturo muito, você colocou, algumas coisas para mim são mais fechadas um pouco. Mas foi uma excelente oportunidade de participar, de conhecer, de ver, uma belíssima experiência. Poder andar em Campo Grande num modelo diferente. Eu já andava na rua muito pelo Sebrae, né? Mas quando você vai com o Sebrae, você levava uma história lá dentro para chegar. Então, muitos bairros que a gente andava aí, essa parte do comércio foi comigo. Então, assim, muito dos bairros que eu andava, eu já tinha passado antes como diretor do Sebrae, como, né, nessa linha. Mas aí, de repente, você voltar lá como político, tem essa dificuldade de interagir com as pessoas, né? Mas tem uma história, tem um monte de gente boa, tem profissionais excelentes que ajudam, então a coisa vai para frente, vamos embora. E te trouxe alguma bagagem, por exemplo, que você pudesse incorporar nessa vida profissional também? Porque a gente sabe que às vezes as demandas, né, dos empresários também são outras, né? Por educação, por saúde, por um transporte de qualidade e, de certa forma, tudo isso acaba impactando também na rotina deles enquanto profissionais. A política, ela potencializa, né? Eu acho que ela intensifica aquela questão assim, você vai na casa do mais rico de Campo Grande, né? Do mais abastado, e você vai na casa do mais humilde. Né? Então, essa convivência, um dia que me impactou muito foi um dia que eu estava visitando uma favela, assim, um bairro muito humilde, eu fui criado vendo isso, mas você está lá e vê que você pode ajudar aquelas pessoas, dar oportunidade para elas mudarem de vida, isso é muito legal. Né? A política te ensina uma coisa muito legal, que é a humildade. Se você convencer o ser humano, o outro, que você pode ajudá-lo, né, pedindo um voto para ele, eu falo assim, eu já vendi laranja, de tudo, eu já vendi um monte de coisa, mas vender sonho para pegar voto não é fácil, é um processo bem complexo. Porque é o que você entrega depois, né? Às vezes sem garantia, porque depende de todos os fatores externos que nós comentamos Esse é o problema. Aqui. Esse é o problema. Você não é 2 mais 2, né? E é uma entrega que às vezes você vai ter que fazer primeiro a outra rua, para depois essa, tem mais gente. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Mas é uma experiência muito legal de conhecer muita gente, né, de você estar próximo às pessoas, de você ver o sonho de cada um.
Então isso é gostoso, isso é uma coisa gostosa. Engrandeceu o Cláudio também, quanto profissional. Quanto ser humano, muito. Talvez eu olhe com muito mais... dê muito mais valor para as coisas que às vezes você não dava, que você acha que é comum, né? E ali você vê pessoas que realmente batalham, dificuldade, né? Precisando de um médico e não tem, precisando de uma coisa, é bem complexo. Nós estamos então já finalizando o nosso programa e eu queria deixar essa pergunta mesmo para o final, porque você começou muito novo, né, com experiências desde a infância, mas nos últimos 10 anos nós vemos tempos assim absurdos e extraordinários ao mesmo tempo. A gente passou por uma hiperpolarização política, crises internacionais assim sem precedentes, uma pandemia que deixou todo mundo numa situação de insegurança muito grande, e não perder as esperanças e trabalhar para voltar a aquecer esses motores, eu acredito que tenha sido muito difícil. E eu gostaria que a gente finalizasse com esse Cláudio desses últimos tempos, né? Como que foi trabalhar nesse período e enquanto os seus anseios e os seus sonhos, a gente estava falando de sonhos, o que ficou então para os próximos anos? A pandemia foi um grande aprendizado, né? Realmente, de repente, assim, quando foi declarado em 3 dias, a gente já estava com tudo pronto para todo mundo ir para casa, para trabalhar em casa, para fazer. E o Sebrae foi muito exigido durante a pandemia, porque muita gente não sabia o que fazer. Então a gente aumentou muito o atendimento, apesar de remoto, mas aumentou demais o atendimento. E uma coisa que se aumenta a dificuldade, acorda mais cedo, trabalha mais, entrega um pouco mais, estuda um pouco mais, porque vai passar, vai melhorar. E a única coisa que não resolve é desistir. Eu acho que desistir, tem um amigo que fala, se for para desistir, desista de ser fraco, né? Então, vamos para frente e trabalhar, colocar e ver as oportunidades aonde as pessoas acham dificuldade. Esse, para mim, é o lema que me move para acordar todos os dias. Muito bem, muito obrigada pela sua participação com a gente, Cláudio, foi muito legal. Obrigado mesmo de você aí. Foi muito fácil falar com você, porque eu já te conheço há bastante tempo. Você me ajudou na campanha também, lá atrás, né? Fez junto comigo lá, me ajudou bastante. Então, assim, quero agradecer a oportunidade e parabenizar pelo programa, porque acho que é muito legal reconhecer, ver um pouco, né? E você falando aqui, eu falando aqui, você acaba recordando tudo um monte que você passou. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas lembrem, também valorizem profissionais e seres humanos importantes como você. Obrigada mesmo. Obrigado por ter me convidado para esse programa. Bom, e essa foi mais uma edição do programa Personalidades com Cláudio Mendonça, advogado, economista, diretor superintendente do Sebrae. Foi muito bacana. Você pode compartilhar o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares e acompanhar sempre a programação da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos num próximo programa com um novo tema, com um novo entrevistado. Até lá. Tchau, tchau.